o uso do HCG no processo de emagrecimento rápido, seguro e duradouro. Não existe limite de idade. A tolerância ao protocolo é excelente. O emagrecimento é sempre seguro, agradável e cômodo. Há uma melhora substancial do contorno corporal. Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo com que vejam a luz, mas porque seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com essa nova verdade. Max Planck, um dos pais da física quântica. Em 1954, o Dr. Simmons, um médico inglês, trabalhava na Índia com casos de síndrome de Fowler. Deixa eu explicar para vocês o que é síndrome de Fowler. Síndrome de Fowler são indivíduos do sexo masculino que têm um corpo parecido com mulher, quadril largo, cintura fina, órgãos sexuais não desenvolvidos e tem um fenômeno de criptorquidia, ou criptorquia, onde o testículo não desce. E um dos modos de você fazer o testículo descer, nos chamados fat boys, era dando para eles gonadotrofina coriônica humana. E o testículo desce. Vocês vão entender daqui a pouco por que desce. Então o Dr. Simmons percebeu que esses pacientes chamados fat boys, quando recebiam o HCG para descer o testículo, eles perdiam a gordura no quadril, eles mudavam o contorno corporal e eles emagreciam sem flacidez. E isso atinou para ele. Será que a gente não pode usar isso para emagrecer? E isso, com 40 anos de estudo sobre o assunto, começou aqui. Uma coisa que não tinha nada a ver com isso, que era a criptorquidia, ou criptorquídia. Em 1954, ele publicou esse livro, já com mais de 20 anos de experiência. Ele publicou o livro pela primeira vez em 1954. Libras e medidas. Pounds and inches, traduzindo seria libras e medidas, porque tanto o que você emagrece de peso, você perde medida. É proporcional. Tá? Então ele lançou isso aí com um tratamento original de HCG para tratar obesidade. Existem vários livros na literatura. O que eu recomendo para vocês, esse aqui, é de 2 pacientes, não são médicos. Eles pegaram o livro do Simmons, que é complicado, que é grande, que é técnico, e traduziram de uma forma que qualquer pessoa consegue entender, de uma forma lúdica e espetacular, o que eles fizeram. Muito bonito mesmo. E existe um outro muito interessante, que mostra como é que você faz, depois que você emagrece, por que 70% não engorda mais e por que 30% volta a engordar. O que você tem que fazer para não engordar, depois que você fez a dieta. Estranho, eu dobrei a ingesta das novas batatas saudáveis do McDonald's e continuo aumentando de peso. É o grande problema que tem no mundo hoje, é a diabesidade. A diabesidade é uma combinação de diabetes com obesidade. Coitado, o próprio Davi ficou obeso. Desenvolveu síndrome metabólica, você viu que o pênis diminuiu de tamanho, né? Porque agora tem a parte hormonal do processo, desenvolveu ginecomastia, e isso é o grande problema do mundo hoje, né? Mais afeta o mundo. Até bem pouco tempo atrás, a gente acreditava que o índice de massa corpórea era o jeito de controlar isso. É bem óbvio que essas duas pessoas têm corpos bem diferentes, mas podem ter o mesmo índice de massa corpórea, porque o índice de massa corpórea é o peso dividido pelo quadrado da altura. O índice de massa corpórea não determina a composição corporal. Esse cara aqui foi o mais forte do mundo, sei lá, deve ter uns 7% de músculo, de gordura, e isso aqui é uma pessoa obesa com obesidade mórbida. Eles podem ter o mesmo índice de massa corpórea. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para você é que índice de massa corpórea não determina composição corporal. Se você observar, com o passar dos anos, 1990, 1998, 2007, a coisa está só piorando. A obesidade está tomando conta do mundo.
Nos Estados Unidos, hoje, o estado menos doente, é o Colorado. E o estado mais doente é o Mississippi. 31,6% dos habitantes do Mississippi hoje são obesos. Mais de 60% têm sobrepeso. 31,6% são obesos. Enquanto que no Colorado, 18,4% são obesos. Colorado é o estado menos doente e Mississippi é o estado mais doente. Mas se você observar, você vai ver que a obesidade cresce e a diabetes cresce. Por isso que hoje criou-se uma doença, cada vez mais discutida desse jeito, que se chama diabesidade, que é uma combinação de diabetes com obesidade. E você vai ver que a gonadotropina coriônica atua nos dois. Ela atua na parte diabética e ela atua na parte de obesidade. Então, a gonadotropina coriônica humana é uma glicoproteína hormonal produzida pelas células trofoblásticas sinciais dos líquidos maternais. Ela começa no 7º dia de gravidez, ela já começa a ser produzida, 25 microunidades por ml. Da 8ª à 11ª semana vai até 50 mil por ml. Uma mulher grávida chega a ter no seu corpo mais de 1 milhão de unidades de HCG. E é o único hormônio que é exclusivo da gravidez. Quando se faz o teste para ver se sua mulher está grávida ou não, na urina ou no sangue, o que se está detectando é o HCG, é a gonadotropina coriônica humana. A gonadotropina coriônica humana, ela foi descoberta em 1927, e ela tem dois componentes, a subunidade alfa, que tem 14.500 kilodaltons, e a unidade beta, que tem 22.200 kilodaltons. Efeito similar ao hormônio luteinizante, sua aplicação não é recomendada durante a menstruação. Então, essa é a primeira coisa. Você já começa a pensar aí. Uma mulher que vai menstruar, como é que eu faço para fazer a dieta dela? Porque durante o período que ela estiver menstruando, durante o período menstrual, ela não vai poder fazer uso do HCG. Então, nós vamos entender como é que faz isso aí. Você já guarda isso. Manter o corpo lúteo durante o primeiro trimestre de gestação, inibindo a ovulação e a menstruação, manutenção calórica do feto através da gordura anormal. Existem 3 tipos de gordura no corpo. Isso aqui só atua sobre a gordura anormal. Você vai entender daqui a pouco o que é gordura anormal. Coletado de urina de mulheres grávidas pode ser usado por outras mulheres para o tratamento de fertilidade. Foi assim que começou o uso disso, descoberto em 1927. Pode estar presente no sangue do homem com câncer de testículo. Apesar de ser um hormônio exclusivo da gravidez, quando você detecta isso em um homem, não é porque ele está grávido, não. É porque provavelmente ele tem câncer de testículo. Pode ser usado no tratamento da obesidade e sobrepeso, o emagrecimento anabólico, é um conceito novo. Por que é anabólico? Porque você não tem diminuição de massa magra, você só perde gordura e, consequentemente, você não tem flacidez. É bem diferente do que o emagrecimento que vinha até agora. Ele estimula o T3, diminui o T3 reverso, aumenta os níveis de testosterona no homem, tá? Aumento da massa magra sem flacidez. O protocolo original de Simmons, que é o que ele estudou durante 40 anos, que dá certo, tem 8 modificações dele na literatura que eu encontrei, mas eu vou apresentar para vocês o original, que tem 40 anos de experiência. Ele pegava poliofilizado, mais a substância diluente, ele injetava 125 unidades por dia intramuscular ou subcutâneo, não faz diferença nenhuma, e a dose intramuscular subcutânea por 37 dias seguidos. É assim que ele começou. Nós vamos ter um critério aqui de 23 e outro de 37, que você vai aprender daqui a pouco. O resultado esperado, segundo Simmons, é perder de 350 a 500 gramas por dia, em média. Tá? Alguns perdem mais, outros perdem menos. Os homens perdem mais que as mulheres, em geral. O protocolo original de Simmons era pesar toda manhã, antes do café da manhã, 125 unidades por dia, exceto durante a menstruação na mulher. Até a terceira aplicação, fazer uma alimentação normal, até pelo contrário, estimular que coma mais gordura. Tá?
A partir da terceira aplicação, 500 calorias por dia, continuando até 72 horas após a última aplicação. Você vai dizer assim, mas se eu fizer uma dieta com 500 calorias, eu não emagreço? Emagrece. Só que primeiro você vai ter fome. Aqui você não tem. E segundo, o dia que você terminar a dieta, você vai engordar de novo. Aqui 70% a 80% mantém o peso. Terceiro, quando você emagrece com a dieta de 500 calorias, você termina flácida. E você perdeu massa magra. Aqui você perdeu gordura. Então, as diferenças são dramáticas, né? Não é a mesma coisa, não. Por 3 semanas após o término do HCG, amido e açúcar são proibidos. Tudo isso nós vamos explicar em detalhes. A dieta hipocalórica, ela não é só hipocalórica, ela é hiperproteica, ela é hipolipídica, ou seja, com muita proteína e praticamente nenhuma gordura, e ela é muito baixa em carboidratos. Então, ela é baixa em carboidratos, ela é baixa em gordura, ela é alta em proteína, e ela é de 500 calorias por dia. Ela tem essas características. Então, não é qualquer dieta hipocalórica, é uma dieta hipocalórica específica. Quero que você entenda isso, não é qualquer dieta hipocalórica que resolve isso, não. Não, eu vou tomar o HCG e vou fazer 500 do meu jeito. Do seu jeito, você provavelmente não vai perder quase nada. Você tem que fazer com a dieta que ele criou, porque deu certo com 40 anos de pesquisa. O que é permitido, o que é proibido? O único edulcorante permitido é estevita. Nenhum outro adoçante. Tempero, você vai usar um suco de limão pela manhã. O suco de limão pela manhã vai funcionar como inibidor da bomba de próton. Então você acorda, espreme um suco de limão, um limão inteiro, num copo d'água e bebe. O sal deve ser integral, pode usar pimenta, pode usar vinagre. A água de boa qualidade, recomenda água mineral, uma média de 8 copos por dia. Isso é religiosamente, não é que eu vou tomar mais água, você tem que tomar 8 copos por dia. Você tem que fazer uma superidratação. O café e o chá é totalmente liberados, à vontade, contanto que seja adoçado com estevita. E o tempo ideal de tratamento é de 40 dias para um tipo de protocolo e de 26 dias para o outro tipo de protocolo. Quanto é que você determina? Um paciente entrou no seu consultório, você vai fazer 40 dias ou vai fazer 26 dias? Vai depender se ele quer emagrecer mais ou menos de 15 quilos. Se ele quer emagrecer 15 quilos para baixo, a tendência é o 26 dias. Se ele quer emagrecer mais de 15 quilos, a tendência é fazer os 40 dias. Às vezes ele não emagrece só na primeira aplicação. Tem pacientes que eu vou mostrar para você aqui que emagreceram 30 quilos. Mas eles fizeram 2, 3 vezes o processo. Tá? Não é uma coisa, não é a varinha mágica que resolve tudo. A obesidade mórbida, que é os casos onde o índice de massa corpórea é acima de 40, é assim que é a definição, deve-se prevenir eventos tromboembólicos com dipyridamol, 75 mg, e natoquinase. Isso aqui já é recomendação minha, porque ao invés de você ficar tomando várias vezes dipyridamol, você faz uso de natoquinase, que não tem efeitos colaterais. Protocolo original do Siemens. A vida média do HCG é de 36 horas, portanto, a aplicação diária irá gerar um efeito cumulativo. A reaplicação diária de 125 unidades internacionais estabiliza os níveis em 72 horas. Isso é palavras do Dr. Siemens. O protocolo modificado de Siemens. Aplicar 125 unidades de segunda a quinta-feira. Um jeito é o paciente vir ao seu consultório, você que vai decidir como é que você vai fazer isso. Você guarda na geladeira, você vai ver que depois que você mistura, é mandatório que você põe na geladeira. Ele vem ao seu consultório de segunda a quinta. Na sexta-feira, ele toma 180 unidades e ele não toma nada no sábado e no domingo. Esse é o injetável, é um jeito de fazer. Tá? Aumenta a tolerância à dieta hipocalórica, por um efeito hipotalâmico, a pessoa não tem fome. Aumenta a manutenção da perda de peso, eliminando o efeito sanfona. Perda das gorduras anormais, localizadas em áreas difíceis de ser reduzidas. 125 unidades mais 500 calorias. Quilos e centímetros. Modifica o contorno corporal. O HCG não é uma varinha mágica.
A dieta é apenas um procedimento auxiliar, ou seja, só fazer, né, Marlene? Só fazer a dieta não é suficiente. O HCG atuando a nível hipotalâmico pode corrigir a desordem diencefálica de base e, por conseguinte, o metabolismo do tecido adiposo. O Dr. Siemens pensava que a obesidade era uma doença hipotalâmica. E para você curar a obesidade, você tem que ter uma ação diencefálica. Então, por isso que ele chama a cura da obesidade. Por isso que ele mostra que, nos casos dele, 80% não voltavam a engordar. Porque ele havia curado. E se aqueles que não curavam, na segunda vez, curavam. A perda de peso é superior nos pacientes tratados que nos do placebo. Foi feito estudo duplo cego, comparado, do Asher Harper. O HCG tem uma ação sobre o metabolismo do tecido adiposo, com um efeito inibitório da lipogênese, diminui a atividade da glicose 6-fosfato, aumenta a oxidação de gorduras, o japonês fez isso, e a liberação de ácido graxo livre. Todos esses estudos estão disponíveis na literatura para mostrar que aumenta o metabolismo do tecido adiposo, diminui a atividade da glicose 6-fosfato, aumenta a liberação de ácido graxo livres, etc. Aqui mostra para você, por exemplo, uma mulher que começa com 45% de gordura e, com o passar do tempo, ela chega a 15% de gordura. E aqui o caso de um homem que começa com 35% e chega a 8%. Esses dados aqui são representativos, mas isso existe. Se você procurar na literatura com HCG, você encontra casos como esse. Inclusive, você vai encontrar filmes como esse no YouTube. Como, por esse exemplo, esse aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, você vai ver que o emagrecimento que ela vai ter, ela vai emagrecer quase 22 quilos, 21,5 quilos. Ela não sabia mais o que fazer, desesperada, pediu a Deus uma inspiração. E Deus deu para uma colega dela, falou para ela sobre o HCG. Ela acredita que seja uma mensagem que veio de Deus para ela. Então ela resolveu fazer essa experiência. Igual a essa, tem muitos na internet. Então ela resolveu fazer essa experiência, e aí você vai ver aqui o que vai acontecer. Ela vai mostrar para você como que ela era, está aqui, ó, e como que ela ficou 22 quilos mais tarde. Entendeu? E você vai ver que não tem nenhuma flacidez. Tem flacidez nenhuma. Isso aqui é o bonito da dieta. Quando termina, não tem flacidez. A proteína fica. Está aqui o que ela emagreceu do dia 28 de janeiro ao dia 19 de agosto, o trabalho mostrando as duas fotos e comparando. Ela fez um round disso aí. Aqui estão todas as medidas dela, o que ela perdeu de medidas, porque isso é outra coisa importante, ela perdeu mais de 20 centímetros de medida, tá? Isso é outra coisa fundamental, porque não perde só peso, perde o peso onde precisa perder, e a medida. Você está vendo ela aqui antes, você está vendo ela aqui depois. 22 quilos mais leve. Igual como isso aí, você vai encontrar na YouTube casos e mais casos e mais casos de pessoas que descrevem, ó, hoje é o meu primeiro... Ela está mostrando aí que as roupas ficaram largas, ela teve que comprar roupa nova, entendeu? E como é que ela fez, como é que ela fazia, como é que ela aplicava, ela vai contando a história dela direitinho, ela mesmo tirando foto dela, e daqui um pouquinho você vai ver as fotos diferentes. Aqui é como ela ficou no final. Quando ela chegou, você vai ver que tem uma balança aí que vai mostrar ela com 115 quilos, 115 pounds, 115 libras. Tá? Aqui ela está com 117 libras, mostrando como é que a roupa ficou larga, continua ficando, ela vai comprando. Aqui ela atinge os 115, ó, que era a meta dela. Certo? Que é uma das coisas que o paciente tem que ter uma balança no banheiro, para medir, para pesar toda manhã. E aqui mostra... desculpa, acabou, que pena. Mostra toda a história dela ali. Aqui é outro. Casos como esse você tem, todos eles têm essa característica. Você não encontra flacidez no emagrecimento. Eu não sei se você já viu pacientes que perdem 20, 30 quilos, como é que fica o corpo na hora que tira a roupa. É uma coisa horrível. Aí tem que fazer cirurgia plástica, etc. O que não é o caso aqui. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, você tem que experimentar. O que é importante aqui você entender é que os adipócitos podem funcionar de forma diferente, dependendo do tipo de gordura que pertencem.
Tem 3 tipos de gordura no nosso corpo. Tem a gordura estrutural, que você não deve perder. É a gordura que protege o órgão, em volta do coração, em volta do fígado. Está protegendo, para poder proteger do impacto, do choque, etc. e tal. Existe a gordura de reserva, combustível, que você vai usar como energia. E existe a gordura chamada anormal, que está praticamente encapsulada, que está indisponível. Aí eu faço ginástica e não consigo perder essa gordura localizada. Ela está indisponível, você não vai usá-la como combustível, ela está ali, você faz atividade física intensa, aquela gordura não vai embora. É essa gordura que é o alvo do HCG. Esse aqui é o bacana, que é o alvo do HCG. O Dr. Simmons, no ponto de vista dele, ele mostra que as causas de obesidade são hereditária, acúmulo de excesso e distúrbio diencefálico, distúrbio do hipotálamo. Aqui está mostrando as curvas quando você faz os 125, no final de semana, na sexta-feira, você faz os 180 unidades, você atinge um limiar no sangue, que é o suficiente para manter durante a semana. Bom, até aqui, tudo isso era injetável. Vamos acompanhar a história agora. O segundo herói nosso é o Dr. Daniel Belluccio. O Dr. Daniel Belluccio é italiano, passou muitos anos na Suíça, numa instituição com o registro mais impressionante de pacientes tratados com HCG. Ele viajou extensivamente falando sobre o método nos Estados Unidos, na Suécia, na Itália, na Alemanha, em Israel. E ele, então, vem introduzir o HCG sublingual, o HCG oral. Então, até agora foi falado do intramuscular subcutâneo. Agora nós vamos passar a falar sobre o oral, o sublingual. Em 1991, ele desenvolveu um protocolo para a administração oral de HCG. Em conjunto com o Dr. Vogt, que é o chefe lá dessa clínica, ele publicou vários relatórios sobre o método. Em 1987, ele já tinha fundado o Centro de Oral, uma instituição de pesquisa de obesidade. Então, tem 3 fases. A fase de adaptação, que nós vamos fazer, a fase de manutenção e a fase de estabilização. Então, isso que você tem que ter na cabeça. O tratamento é constituído de 3 fases. A fase de adaptação, a fase de manutenção do tratamento e a fase de estabilização do tratamento. Vamos estudar a primeira fase. Nós chegamos à conclusão aqui, pode ser diferente, tá? Na aplicação de 5 gotas sublingual 3 vezes ao dia, é um modo de você pode fazer isso na forma de pastilha, você pode fazer isso na forma de gota. Isso aí fica a seu critério. Você pode fazer até 10 gotas, se você quiser, quer dizer, vai diluir mais, claro. Mas quando você coloca quantidade grande de gotas, você começa a engolir. Então, o ideal é em torno de 5 gotas, 3 vezes ao dia. No começo, você faz uma dieta, de preferência, com mais de 1.200 calorias por dia. Você passa a comer mais do que você come, geralmente. Você pode comer frango frito, carne de porco, pizza, hambúrguer, manteiga, cookies, tortas, chocolate, arroz, macarrão. A alimentação forçada é importante nessa fase para incentivar o hipotálamo a queimar mais gordura nas próximas fases. Você faz isso por 2 dias. Grandes coisas. De 42 você pode fazer isso. Tá? Por 2 dias. Aí depois de 2 dias, você entra na fase de manutenção. E na fase de manutenção, você tem 2 opções. Ou você vai fazer a opção 1, que a pessoa vai perder menos de 15 quilos, ou você vai fazer a opção 2, que ela está querendo perder mais de 15 quilos. Aí você vai dar, o critério para a escolha depende da quantidade de peso a ser perdido. Você vai fazer 5 gotas 3 vezes ao dia por 37 dias, se ela fez a opção 2, ou 23 dias, se ela fez a opção 1. Eu vou mostrar o esquema direitinho, você vai ver. Não vai ficar nenhuma confusão. A dieta é de 500 calorias por 38 dias no esquema dos 40 dias e por 24 dias no esquema de 26 dias. Você lembra que os 2 primeiros dias você pode comer o que você quiser ou até mais. Então, quem faz o esquema de 26, na realidade, faz dieta de 24. Quem faz dieta de 40, na realidade, faz dieta de 38. Manter 500 calorias por 3 dias após o término do HCG. Seguidos de 18 dias sem açúcar ou amido. Eu vou explicar isso em gráfico para você não ter nenhuma dúvida sobre isso.
E aí vem a fase de estabilização. É adaptação, manutenção, estabilização. Estabilização, o que acontece? Após o término do HCG, aumentar as calorias e não ingerir amido ou açúcar por 21 dias, ponto. Após os 21 dias, voltar gradativamente a uma dieta normal, sem restrições. Esse é o protocolo, sem restrições. Então, pontos cruciais para a obtenção dos bons resultados. Dieta de 500 calorias é obrigatória, combinação de dieta de 500 com mais 125 unidades, no caso aqui sublingual, entender as fases do HCG, a 1, a 2 e a 3, seguir estritamente a dieta sem intervalos, efeitos colaterais que podem existir, constipação, alguma cefaleia nos primeiros dias e letargia, são raros, geralmente não tem queixa. Monitorar pesos e medidas diariamente, pingar regularmente as 5 gotas 3 vezes ao dia, evitar cosméticos e maquiagens que contêm óleos, o Dr. Siemens era muito rígido com relação a isso, não consumir bebidas alcoólicas durante todo o período, evitar glúten, óleos hidrogenados e frutose, e que só faz bem para a saúde evitar isso. Então, o que você faz? Você pode ter também hoje, você até compra pela internet, você compra pelo Amazon.com, eles te entregam aqui no Brasil, você pode comprar o HHCG. O que é o HHCG? É o HCG na forma homeopática. Existe hoje na forma homeopática, você pinga o HCG na forma homeopática. Não sendo na forma homeopática, são 5 gotas sublingual, 3 vezes ao dia, você vai pedir um frasco de 20 ou de 30 ml. Eu vou mostrar como é que a receita deve ser feita. Se você vai fazer 26 dias no paciente, você pede um frasco de 20. Se você vai fazer 40 dias, você vai pedir um frasco de 30. Eu vou mostrar como é feito. Então, eu vou mostrar para você aqui as fases, as doses, as calorias e os dias. Primeira fase, adaptação. Você começa com 5 gotas 3 vezes ao dia, faz aquela dieta hipercalórica por 2 dias. Aí a fase de manutenção, você faz 5 gotas 3 vezes por dia, faz 500 calorias por dia de dieta. No caso do regime, opção de 26 dias, você vai fazer a manutenção por 23. E no caso de 40 dias, você vai tomar o remédio por 37. Ou seja, o remédio, o HCG, você toma ele o número de dias menos 3. Você está fazendo 40, vai tomar 37, porque você vai parar 3 dias antes, vou mostrar aqui o esquema, e você está fazendo 26 e 23. E a estabilização, você volta à sua dieta normal por 18 dias, só que nesses 3 dias de dieta hipocalórica sem HCG, e você faz sem amido e sem açúcar por mais 18 dias. Então vamos ver se a gente entende essa bagunça. Aqui está o esquema que você vai fazer, seja ele de 23 ou de 37 dias. Você vai fazer HCG, 125 unidades por dia, seja injetável, seja intramuscular, seja subcutâneo, seja sublingual. O que você quiser. Está aqui o esquema. Aqui está o esquema da dieta. Olha como é que é a dieta. A dieta é assim, ó. A dieta começa 2 dias depois do HCG, tá? E termina 3 dias depois do HCG. Ela começa 2 dias antes e termina 3 dias depois. Você tem que ficar 72 horas sem HCG, mas ainda na dieta. Então, mostrado desse jeito, você não vai ter nenhuma dúvida. Aí você vai entrar na fase de estabilização, que é o verde que eu estou colocando ali. Então, eu tenho aqui as 3 fases, ó. Eu tenho essa fase primeira aqui, que é a adaptação, que eu vou colocar aqui para você ver, espera aí, que aí nós já colocamos lá, ó, é aquela ali, ó, que eu coloquei em azul. São os 2 primeiros dias, é a adaptação. Aí você tem a fase de manutenção, que é até o término do processo, e você tem a fase de estabilização, que é o verde. Então você tem 3 fases. Aqui são 2 dias no começo, comendo o que quiser, e aqui são 3 dias no fim, onde você continua com a dieta, mas já parou o HCG. Então são 3 dias de hipocalórica aqui, e depois 18 dias, porque são 21, menos 3 sobram 18, 18 dias dieta normal, só que você não pode comer açúcar e não pode comer amido. Ou seja, é uma dieta hiperproteica. Você vai sobrecarregar na proteína.
E aqui estão os 3 dias onde você continua a dieta e já parou o HCG. Hoje existe o tratamento híbrido, que alguns gostam de fazer, que é o seguinte: você vem ao meu consultório 2 vezes por semana, durante 6 semanas, a injeção fica no meu consultório, na minha geladeira, eu aplico 125 unidades subcutânea ou intramuscular, de preferência subcutânea, não há necessidade de ser intramuscular, é menos doloroso, em volta do umbigo, 2 dedos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, fazendo rotação para não fazer no mesmo lugar todo dia, durante 6 semanas. Os dias que você não vem ao meu consultório, você vai fazer o uso de 125 unidades por dia, em 5 gotas sublingual 3 vezes ao dia, nos dias que você não vem ao consultório. Então você marca segunda e sexta, você vem ao meu consultório e eu vou lhe dar um injetável, e os outros dias da semana você vai fazer o oral em casa. Isso chama tratamento híbrido. Ou eles dizem que esse tratamento funciona muito bem, porque você vê o paciente 2 vezes por semana. Você pesa ele, você mede ele, a sua enfermeira faz isso. Se ele estiver saindo fora do esquema, você puxa a orelha dele, entendeu? Você monitora muito melhor se ele vier, do que simplesmente ele voltar 40 dias depois. Aí ele desiste, não tem motivação. Então, nos dados que mostram na literatura, mostram que o tratamento híbrido, em geral, funciona melhor. Porque o paciente tem que vir ver o médico 2 vezes por semana, ele tem que fazer as medidas ali, mesmo que ele seja relapso em fazer as medidas em casa, ele tem que fazer ali, e ali acerta alguma coisa, vê o que está de errado, etc. e tal. Tá bom? Aqui tem alguns resultados do Belúcio. Essa é uma mulher de 45 anos de idade, ela fez HCG por 35 dias. Aqui está ela, depois de 35 dias, ela emagreceu 13,5 quilos. Aí, por exemplo, vai emagrecer, a mulher é hipertensa, toma diurético. Diurético é um ponto negativo. Quem faz uso crônico de diurético, o emagrecimento vai ser menor. Então, você sabe disso, tem uma resistência. Então, o fato de tomar diurético já prejudica. Então, nesse caso aqui, emagreceu 13 quilos. Aqui tem uma mulher de 39 anos de idade, ela fez o HCG por 40 dias, você vai ver que não tem flacidez nenhuma, ela emagreceu 12 quilos. Não sei se ela teve que parar durante a menstruação, aquela história toda. Aqui tem um caso de um homem de 39 anos, ele fez HCG por 40 dias, olha que sumiu tudo, ele perdeu a barriga, e ele emagreceu 17,3. Conforme diz a literatura, os homens emagrecem melhor do que as mulheres com HCG. Né? Não sei a explicação, mas melhoram. E você vê que não tem nenhum, emagreceu 17 quilos e não tem nenhuma flacidez. Isso aqui é o bacana. Nenhuma atividade física pesada durante o protocolo do emagrecimento. É assim que o Simmons pedia. Eu, lendo a literatura, eu descobri que existem trabalhos nos Estados Unidos mostrando, contanto que você não tenha suor, você pode fazer a atividade física que você quiser. Você pode andar, você pode caminhar, você pode levantar peso, você não pode suar. Aqueles que suaram, diminuiu o efeito. Aqueles que não suaram, então você pode fazer, ter como limite o seguinte: eu não vou suar. Dieta restrita em calorias gera cetonúria. Essa cetonúria é aquela mesma cetonúria que nós falamos lá do coco, tá? E essa cetonúria para o cérebro é benéfico. E você vai ver os outros benefícios aqui. Nós sabemos hoje que se você medir um paciente com uma fita métrica na região do umbigo, a mulher que tiver mais de 80 centímetros, ela já está caminhando para a síndrome metabólica, e se ela tiver mais de 94, as condições são bem piores, ela pode já ter uma resistência insulínica avançada. O homem é mais de 88, mais de 102, ou seja, o ideal da meta é você baixar de 80 para a mulher e baixar de 88 para homem. Então, isso é uma meta que a pessoa estabelece com o uso do HCG. É na medida. Uma coisa é o peso, outra coisa é a medida. Aqui está uma série de trabalhos mostrando os resultados na literatura. Aqui estão as fases do protocolo. A superalimentação por 2 dias, é chamado Gorging Days, dias de comilância. Gorging é comilância. Tratamento oral ou injetável, mais 500 calorias. Dieta hipocalórica, continua por mais 3 dias.
e sem açúcar e sem amido por 21 dias após a última dose. Aqui tem um site muito interessante, que vai lhe ajudar muito, anote ele, é o www.medicalscribers.net/HCG Resource. Lá tem muita orientação, muita indicação, muita discussão sobre o assunto. É um site feito com essa finalidade, para ajudar os médicos. Aqui seria uma receita, um modo de você receitar, um pouco mais sofisticado, para poder mostrar que você está entendendo o assunto. É uma gonotrofina coriônica humana, 0,0268 miligramas, 166,6 unidades internacionais, tá? Por ml. Isso é por ml. É o modo como foi diluído. É assim que você manda para a farmácia de manipulação. Você quer que faça uma diluição de 0,0268 miligrama ou corresponde a 166,6 unidades internacional por ml. Feito essa diluição, se você pingar 5 gotas sublingual 3 vezes ao dia, essas 5 gotas sublingual 3 vezes ao dia vai te dar 125 unidades. Quer dizer, você já mandou para a farmácia de manipulação como que você quer, para não correr o risco da farmácia de manipulação errar na matemática. Eu já fiz a matemática para você, ela está pronta. Você vai passar essa receita para fulano de tal, gonotrofina coriônica humana, HCG, 0,028 miligramas ou 166 unidades por ml. Pingar 5 gotas sublingual 3 vezes ao dia por 37 dias. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não é simplesmente a sua farmácia lá que você tem lá no interior, é você pegar e juntar isso e colocar e falar que está fazendo sublingual e jogar debaixo da língua, não. Existe uma ciência por trás na formação dessa fórmula, que o farmacêutico tem que entender. É muita farmácia pequena que não entende isso, fala sublingual, o cara fala, não, eu sei fazer comprimido sublingual. Aqui, eu faço, você põe debaixo da língua. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que é sublingual. Você está usando ele de sublingual, mas ele não é sublingual. Então isso aqui tem todo um segredo por trás de farmacotécnica, de pessoa que entenda. Então procura uma farmácia que saiba como fazer isso. Ou que pega uma consultoria para fazer isso. Tá? Agora, isso aqui é o remédio. Está aí, ó. Agora aqui você está receitando a dieta. Dieta hipocalórica, 500 calorias por dia durante 24 ou 38 dias, vai depender do que regime você está fazendo, se é o de 40 ou de 26, começando no 3º dia do uso do HCG. Nos primeiros 2 dias, dieta gordurosa, e nos 21 dias após HCG, sem açúcar e sem amido. Isso seria o resumo que você vai passar na receita para o paciente. Depois de você explicar e dar toda essa aula para ele sobre isso. Tá bom? Se você entrar nesse site, você vai ter várias opções aqui. 1, 2, 3, 4, calendários, tudo. Vou mostrar para você, por exemplo, o que tem lá. Aqui lá tem, deixa eu fazer um foco aqui. Aqui mostra o seguinte, ó, o que você deve tomar no café da manhã. Chá e café está liberado à vontade. Pode tomar café e chá à vontade. Na hora do almoço, você vai comer 100 gramas de proteína. Eu vou mostrar como é que são essas 100 gramas. E vai escolher um vegetal. Eu vou mostrar quais vegetais. Não é qualquer vegetal, não. O doutor Simmons descobriu que tem vegetal que não funciona. Ele vai te dar uma lista ali. Você vai pegar um dos vegetais. No lanche, você tem a opção de comer uma maçã ou 8 morangos mais uma torrada. Tem gente que prefere juntar tudo e comer junto no almoço. Tudo bem. Ao invés de você comer uma maçã ou 8 morangos. Não é maçã e 8 morangos. É uma maçã ou 8 morangos. Você tem que optar por um. E mais uma torrada. Aí no jantar você vai comer 100 gramas de proteína mais um vegetal. De preferência um vegetal que você não comeu na hora do almoço. E uma maçã ou 8 morangos mais uma torrada. Esse é o protocolo original dele. Tá bom? Se tiver que viajar, aumente a dieta para 1000 calorias. Então, ele recomenda que se você é uma pessoa que viaja, e você está fazendo isso, numa viagem, é preferível, ao invés de você ficar triste porque você quebrou a dieta, já faz o seguinte, passa para 1000, porque é difícil você viajar. Olha que bonito isso aqui. Aqui você vai entender bem. Eu peguei aqui o caso do paciente que quer emagrecer 10 quilos, por exemplo.
Então eu vou colocar ele no plano de 26 dias. Todo dia ele vai anotar o peso dele, entendeu? A medida dele, na cintura, ele vai anotando. Aí ele vai me trazer o resultado da semana. Essa semana, doutora, eu perdi tanto, tantos quilos, tanto na cintura. Essa semana eu perdi tanto, essa semana eu perdi tanto. O que está em azul aqui é a fase de adaptação. Lembra que os 2 primeiros dias você começa com HCG, ele pode comer o que ele quiser, pelo contrário, ele deveria comer mais? E o vermelho aqui está mostrando o seguinte, o HCG acabou aqui, ó. E ele ficou mais 3 dias na dieta sem o HCG. 3 dias numa dieta, mas sem o HCG. Eu agora vou te dar o planejamento de 40 dias. Mesma coisa aqui, ó. Os 2 primeiros dias ele come o que ele quiser, os 3 últimos ele tem dieta hipocalórica, mas ele já parou de tomar o HCG aqui, ó. E ele também vai computar isso por semana. Isso aí você manda fazer, sua secretária faz uma fichinha, e é importante que ela anote e traga para você. Porque se você não der atenção a ele vai comer. Você tem que monitorar isso, dar estímulo, etc. e tal. Aí ele fez o primeiro tratamento. Ele queria emagrecer 30 quilos. Não tem jeito de emagrecer 30 quilos com um tratamento. Então vamos supor que ele emagreceu 13 quilos. Aí ele fala, doutor, adorei isso. Quando é que eu posso fazer de novo? O Dr. Simmons recomenda que tem que levar 6 semanas de intervalo. Se você fizer antes de 6 semanas, vai desenvolver resistência ao HCG. Experiência dele de 40 anos. É melhor a gente acreditar o que ele está passando. Então você vai dizer para o paciente, ó, você vai manter esse peso agora, vai comer e tal, normal, você vai ficar com isso 6 semanas. Aí nós vamos fazer o tratamento 2 para você. Do mesmo jeito. Aí ele emagreceu mais 10 quilos. Aí ele fala, mas eu quero emagrecer mais, doutor. Agora você vai ter que esperar 8 semanas para fazer o terceiro. Senão você desenvolve imunidade. Eles chamam de imunidade, que é resistência ao HCG. Então esse é o protocolo aqui. Ó. Faz um tratamento, descansa 6 semanas, faz o tratamento, descansa 8 semanas, faz o terceiro tratamento. Quase nenhum paciente do Simmons foi além do terceiro tratamento. Quer dizer, todos resolveram com 3. Mesmo aqueles que tinham que perder muita coisa. Porque durante esse período aqui, muitos deles continuam perdendo